Oi, vamos à nossa aula de História, dando continuidade ao capítulo 4, a importância da escrita para a História. Vamos pegar nosso livro, capítulo, página 43, a importância da escrita para a História. O uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens produzidas por pessoas que haviam morrido há séculos ou distantes milhares de quilômetros. Então, o uso da escrita para a humanidade e para a história nos dá aí a possibilidade de conhecer povos, de entrar em contato com pessoas que haviam morrido há séculos ou que estavam a milhares de quilômetros distantes de nós. O ser humano passou então a registrar um número cada vez maior de informações, visto que na antiguidade havia uma pessoa, um mensageiro, que levava a comunicação até os povos mais distantes, e ele ia de navio ou a cavalo levar a notícia desejada. Sabe-se então que a escrita surgiu em diferentes lugares, tornando-se um poderoso apoio para a memória humana. Os povos antigos usavam as marcas gráficas inicialmente como uma ferramenta para registro do movimento do comércio, depois como registro de todos os acontecimentos que envolviam a sociedade. Usando materiais diferentes, os textos eram copiados à mão, um a um. Então, primeiramente, eles usaram para registrar então, a movimentação do comércio, depois eles começaram a utilizar para registrar os acontecimentos naquela sociedade em que eles viviam. E essa possibilidade de gravar a informação conferia a durabilidade necessária para escrever leis, que fixavam costumes e determinavam quem devia obediência a quem. Naquela época, duas formas de escrita já eram conhecidas nas sociedades lá da antiguidade. A escrita cuneiforme dos mesopotâmicos e os hieróglifos dos egípcios. Ambas eram bem conhecidas, sobretudo na região do Oriente Médio. Aqui nós temos a demonstração da escrita cuneiforme, que foi criada pelos sumérios. E a sua definição pode ser dada como uma escrita que é produzida com auxílio de objetos em formato de cunha. A escrita cuneiforme é a mais antiga do mundo. Foi criada por volta de 3000 a.C. na Mesopotâmia. No começo, a escrita era meio enigmática, mas com o passar do tempo foram se tornando mais simples. Nós temos exemplos na página 43 dos hieróglifos egípcios e sistema de escrita sumério, que são exemplos antigos de escrita, que eram os hieróglifos em tumba egípcia, cerca de 1567 a 1320 a.C. Nós temos uma placa de argila com escrita cuneiforme. As inscrições eram feitas com objetos resistentes e pontiagudos, em forma de cunha. Nós podemos observar na imagem que tem aí no livro. Aqui também nós temos os hieróglifos egípcios, que eram considerados uma escrita divina para a sociedade do Antigo Egito e tinham um papel fundamental. A escrita que se desenvolveu na antiga civilização egípcia encontrava-se envolta em mistério até o ano de 1822, quando o pesquisador francês Jean-François Champollion decifrou a famosa pedra de Roseta, na qual se encontravam caracteres demóticos gregos e hieróglifos. O surgimento do nosso alfabeto. O surgimento do primeiro alfabeto consonantal aconteceu cerca de 2000 a.C., com o alfabeto fenício, mais de um milênio após o início da história da escrita. Atualmente, a maior parte dos alfabetos
existentes no mundo surgiram a partir do desenvolvimento do alfabeto consonantal, ou foi inspirado nele. Os alfabetos têm caráter abstratos, o que facilita a sua adaptação para qualquer tipo de idioma. O nosso alfabeto é o mais utilizado no mundo. O alfabeto latino, que vem da origem do alfabeto greco-romano, que por sua vez é considerado o primeiro alfabeto real por indicar de maneira consistente tanto letras, consoantes quanto vogais. O alfabeto fenício, o grego clássico, o grego atual e o latino. Então, o nosso alfabeto começou aqui com o alfabeto fenício. A tradição oral. Nas sociedades de tradição oral, as fontes históricas não são de documentos escritos. Preserva-se uma cultura, um saber popular, apenas com a oralidade, de uma geração para outra. Além disso, essa tradição surgiu no início da vida humana na Terra, quando ainda não havia escrita ou outra forma de registrar histórias. A tradição oral não se apresenta somente em formatos de contos e mitos. Canções e rezas também fazem parte da preservação histórica de povos indígenas e afro-brasileiros, como, por exemplo, as tradições indígenas brasileiras e as tradições africanas. Então, a tradição oral é de muita importância para esses povos que não utilizavam-se aí da escrita, nem de documentos, e para preservar a cultura e o saber popular, passavam-se de geração em geração contando as histórias e não apenas lendas e mitos. Os indígenas brasileiros são os povos que transmitem seu conhecimento por meio de lendas e outros relatos orais. Da mesma forma, as tradições africanas são conhecidas até hoje porque continuam sendo transmitidas oralmente de pais para filhos. A tradição oral africana. Tradição oral africana. Quando pensamos nos povos afro-brasileiros, a preservação da tradição oral como forma de ligação com a nossa ancestralidade tem papel fundamental, tendo em vista um país como o Brasil, que 50% da população é composta por negros, aliás, mais de 50%. Os iorubás são originários da África. Esse povo, assim como outros, preservam sua cultura por meio da tradição oral. Milhares de iorubás foram trazidos como escravos para o Brasil e aqui ficaram conhecidos como nagôs. A tradição oral indígena. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros não possuem português como sua língua materna. Temos mais de 200 línguas em nosso território, onde muitas são indígenas e não possuem qualquer tradição escrita. A tradição oral e seus ensinamentos são tão importantes e de tantas formas que alguns estudos nos mostram não apenas sua necessidade no conhecimento cultural, mas também no aprendizado de diversas áreas, como, por exemplo, na agricultura. Então, o fato de não possuir nenhum sistema de escrita para registrar cultura, tradição e costume não significa, então, que um povo não seja capaz de evoluir social e culturalmente. Vamos agora dar pausa no vídeo e realizar a atividade da página 48 e 49. Voltamos já com a correção. Vamos então à correção da tarefa. A primeira questão diz: a história é dividida em períodos.
A que período corresponde a pré-história? A pré-história é o período da história anterior à invenção da escrita pelos seres humanos. 2. Leia o texto a seguir. A escrita hieróglifica é um sistema que usa figuras e símbolos. Chamamos hieróglifos em vez de letras e palavras. Quando falamos em hieróglifos, quase sempre nos lembramos dos antigos egípcios. Contudo, outros povos, como os maias, usaram sistemas de escrita semelhantes a esse. Cada símbolo da escrita hieróglifica é chamado de hieróglifo. A palavra hieróglifo significa entalhe sagrado. Os egípcios inscreviam os hieróglifos nas paredes de seus templos e monumentos públicos, entalhando-os na pedra ou pintando-os na madeira e em outras superfícies lisas. Os hieróglifos foram usados de muitos modos. Alguns eram representações diretas. Por exemplo, o Sol podia ser representado por um círculo grande com um círculo menor no centro. Outros hieróglifos representavam ideias associadas à figura. O sinal para Sol podia servir também para o dia. Os hieróglifos eram capazes de simbolizar ainda sons ou grupos de sons específicos. De acordo com o texto, marque as frases abaixo com V de verdadeiro ou F de falso. A escrita hieróglifica foi um sistema usado somente pelos egípcios? Falso, né? No texto diz que foi usado por vários povos. A gente lembra muito dos egípcios, mas foram usados aí por vários povos que seguiam o mesmo sistema hieróglifo. A escrita hieróglifica era formada por letras? Não. A escrita hieróglifa era formada por símbolos ou figuras, né? Falso. Os hieróglifos eram entalhados na pedra ou pintados em superfícies lisas? Verdadeiro. Eles eram entalhados ou pintados em superfícies lisas. Terceira questão. Observe as imagens abaixo. Na sua opinião, qual a diferença entre transmitir informações por meio de desenhos e por meio de palavras? Essa é uma resposta pessoal. Que você tem que dar a sua opinião. Qual é a diferença entre transmitir as informações por meio de desenho e por meio de palavras? Nós podemos refletir assim, que os desenhos, assim como as palavras, elas precisam ser interpretadas, porém, eles podem não representar de maneira clara e precisa as ideias que pretendemos transmitir. Então, cada pessoa que vê um desenho, ela pode interpretar à sua maneira. Já as palavras escritas correspondem exatamente às palavras que expressamos por meio da linguagem falada e registram nossas ideias com precisão, favorecendo a comunicação. A quarta questão. Qual a importância da tradição oral para a história? O conhecimento transmitido por meio da tradição oral nos ajuda a conhecer e a compreender a história e a cultura de diversos povos que não possuem registros escritos. Obrigada, então, pela atenção e até a próxima aula.